Hoje, vamos explorar o profundo significado da esperança na Bíblia, através das palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15 e versículo 13. Essa carta aos Romanos é uma das obras mais ricas e detalhadas de Paulo, escrita por volta de 57 d.C., enquanto ele estava em Corinto, cidade onde a fé cristã florescia em meio a desafios e contrastes culturais. O objetivo de Paulo era encorajar e fortalecer a jovem comunidade cristã de Roma, composta tanto por judeus quanto por gentios. Ele desejava oferecer-lhes orientação, unidade e, acima de tudo, esperança. Paulo era um líder com uma história de vida marcada pela transformação. De perseguidor de cristãos, ele passou a ser um dos maiores propagadores da fé, enfrentando perseguições, dificuldades e, ainda assim, mantendo uma convicção inabalável na promessa de Deus. Sabemos que os tempos não eram fáceis para os primeiros cristãos, que viviam sob constante pressão e incerteza, cercados por um império romano que via a fé cristã com desconfiança e, em alguns casos, com hostilidade. Nesse contexto, a esperança se tornava não apenas uma expectativa, mas uma fonte vital de força. Ao escrever para os cristãos em Roma, Paulo estava consciente de suas lutas e necessidades espirituais. Ele queria lembrá-los de que, independentemente das circunstâncias externas, Deus é o Deus da esperança e que essa esperança é capaz de sustentar o espírito humano mesmo nos momentos mais sombrios. Com essa introdução, nos preparamos para uma jornada de fé e encorajamento, na qual cada palavra de Paulo nos convida a renovar a nossa confiança em Deus e a descobrir a verdadeira fonte de alegria e paz. Agora, vamos seguir juntos e fazer a leitura do versículo para aprofundarmos nossa compreensão sobre a mensagem que Paulo quis compartilhar. Agora que entendemos o contexto em que Paulo escreveu essa passagem, convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 15 e versículo 13 e ler esse versículo tão poderoso junto comigo. Vamos lá! Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Ao lermos essas palavras, percebemos que cada uma delas é cuidadosamente escolhida para nos encorajar e nos lembrar de que Deus é a fonte de toda a esperança. Quando confiamos nele, essa esperança nos enche de alegria e paz, permitindo que nossa fé seja renovada e fortalecida, mesmo nos momentos mais difíceis. Note que Paulo fala sobre transbordar de esperança, como se essa esperança não fosse apenas para nós, mas algo tão abundante que poderia alcançar e impactar outras pessoas ao nosso redor. Essa leitura nos prepara para aprofundarmos o verdadeiro significado dessa mensagem e entendermos como ela pode transformar a nossa perspectiva diante das adversidades. Em seguida, vamos comentar mais a fundo sobre o que essas palavras significam e como podemos aplicá-las em nossa vida diária. O versículo de Romanos capítulo 15 e versículo 13 é uma verdadeira declaração de fé e encorajamento, carregada de um significado profundo sobre a natureza da esperança. Quando Paulo se refere a Deus como o Deus da esperança, ele está afirmando algo poderoso. Deus não apenas nos dá esperança, mas ele é a própria fonte dela. Ou seja, a esperança que Paulo menciona aqui não é um simples desejo de que algo bom aconteça no futuro, mas uma convicção profunda e inabalável de que Deus está presente e ativo em nossas vidas, independentemente das circunstâncias. Paulo menciona também que essa esperança vem acompanhada de alegria e paz. Isso nos mostra que a esperança em Deus não é algo separado de outras bênçãos, mas que, ao confiar no Senhor, Ele nos preenche com uma paz que vai além da nossa compreensão e uma alegria que não depende das situações ao nosso redor. Isso é significativo porque, na visão de Paulo, a alegria e a paz não são estados emocionais passageiros, mas frutos da presença de Deus em nossas vidas. Essa paz e essa alegria vêm justamente do fato de termos uma esperança viva, algo que nos sustenta em meio às tribulações e que não depende do que acontece no mundo. Outro ponto interessante é que Paulo fala sobre transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse transbordar nos indica que a esperança que Deus coloca em nossos corações é abundante, é mais do que suficiente, e está destinada a tocar outras pessoas. Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nossas vidas, nossa esperança se torna um testemunho. Ela não fica contida em nós mesmos, mas se manifesta nas nossas ações, nas nossas palavras e até no modo como enfrentamos os desafios. É como se Paulo estivesse nos mostrando que a verdadeira esperança em Deus não é passiva, mas ativa e contagiante. Em resumo, Paulo está nos ensinando que a nossa fé em Deus nos concede não só uma esperança inabalável, mas também alegria, paz e uma força que vem do Espírito Santo. Esses elementos juntos compõem a base para uma vida cristã plena e nos preparam para lidar com as adversidades.
Vamos ver, então, como esses ensinamentos se aplicam às nossas vidas hoje e de que forma podemos viver essa esperança no nosso cotidiano. A mensagem de esperança que Paulo compartilha em Romanos capítulo 15 e versículo 13 é tão relevante hoje quanto foi para os primeiros cristãos em Roma. Em um mundo marcado por incertezas, desafios diários e dificuldades, onde tantas vezes vemos o desânimo tomar conta das pessoas, a busca por um sentido maior, por uma fonte de força e segurança, é mais urgente do que nunca. E é justamente aqui que o ensinamento de Paulo sobre o Deus da esperança se torna um farol em meio a essas tempestades. Paulo nos lembra que Deus é a fonte de uma esperança que transcende as circunstâncias. No cotidiano, isso significa que, mesmo diante de notícias ruins, desafios financeiros, conflitos familiares ou preocupações com o futuro, podemos encontrar uma paz e uma alegria profundas ao nos voltarmos para Deus. Ele nos oferece uma esperança que não depende das situações externas, mas da certeza de que Ele é fiel e está ao nosso lado. Ao entender essa verdade, somos capacitados a enfrentar os momentos difíceis com uma nova perspectiva, sabendo que nossa esperança não está no mundo, mas no Deus que controla todas as coisas. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes busca respostas rápidas e soluções passageiras para o vazio interior. Mas, como Paulo nos ensina, a verdadeira esperança é encontrada em Deus, e essa esperança gera frutos. Em um relacionamento íntimo com Deus, experimentamos uma alegria e uma paz que não podem ser explicadas pela lógica humana. Essa alegria é uma reação natural a um coração que confia no Senhor, e a paz é o alicerce que nos permite descansar, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Essa paz não é algo que conseguimos sozinhos, é uma dádiva de Deus, fruto de sua presença constante em nossas vidas. Outro aspecto importante é o papel do Espírito Santo. Paulo diz que transbordaremos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso nos lembra que não precisamos lutar sozinhos para manter a fé e a esperança. O Espírito Santo é nosso auxiliador, aquele que nos fortalece, guia e encoraja quando nossas forças parecem esgotadas. Em tempos de angústia, podemos orar e pedir ao Espírito Santo que renove a nossa esperança, que nos encha de coragem e confiança para continuar. E assim, quando enfrentamos dificuldades, mostramos ao mundo que existe uma esperança verdadeira em Cristo, algo que vai além de uma simples positividade. E por que Paulo fala sobre transbordar de esperança? Porque essa esperança que recebemos de Deus não foi feita para ser guardada só para nós. Quando estamos cheios de esperança, nossa vida se torna uma testemunha viva do amor e da fidelidade de Deus. Isso significa que, mesmo sem perceber, ao mostrarmos nossa confiança em Deus em tempos difíceis, impactamos aqueles ao nosso redor. Nossos familiares, amigos e colegas de trabalho veem nossa paz e força, e isso pode inspirá-los a buscar essa mesma esperança. Essa esperança transborda quando nos tornamos instrumentos de Deus, sendo luz onde há escuridão e trazendo encorajamento onde existe o desânimo. Aplicar esses ensinamentos hoje significa viver uma vida que reflete a confiança em Deus e permite que essa confiança se espalhe ao nosso redor. É como sermos uma fonte constante de paz, alegria e esperança, uma força que não se esgota, porque não vem de nós, mas do Espírito Santo. Assim, estamos sempre prontos a mostrar que, em Cristo, existe uma esperança que nunca falha. Esses ensinamentos de Paulo em Romanos capítulo 15 e versículo 13 são um convite a colocarmos nossa fé em ação e a permitirmos que o amor de Deus se manifeste em nós, especialmente nos momentos em que mais precisamos. A verdadeira esperança é aquela que nos sustenta em meio às adversidades e que, ao ser vivida e compartilhada, se torna uma fonte de inspiração e fortalecimento para todos à nossa volta. Com essa reflexão, vamos agora para a conclusão, onde vamos revisar o que aprendemos e reforçar essa mensagem de esperança que Paulo nos deixa. Chegando ao final desta reflexão sobre Romanos capítulo 15 e versículo 13, podemos perceber o quanto Paulo, com suas palavras inspiradas, nos oferece uma visão profunda e transformadora da esperança. Ele nos lembra que Deus não é apenas a fonte de nossa esperança, mas que, por meio da confiança nele, recebemos alegria, paz e a capacidade de transbordar de esperança, tudo isso através do poder do Espírito Santo. Essa mensagem é poderosa porque nos mostra que a esperança verdadeira e duradoura não depende de nós, das nossas forças, ou das circunstâncias ao nosso redor, mas de Deus. Essas palavras nos encorajam a renovar nossa confiança em Deus e a buscar nele a paz e a alegria que sustentam nossa fé. Quando enfrentamos dias difíceis, quando o medo e as incertezas tentam tomar conta do nosso coração, Romanos capítulo 15 e versículo 13 nos lembra que podemos confiar em um Deus que é fiel e que, por meio do Espírito Santo, nos capacita a superar qualquer adversidade.
Que essa passagem nos inspire a viver cada dia com uma esperança que vai além de uma simples expectativa, mas que é uma certeza firme no Deus que nos ama e cuida de nós. E que, ao transbordarmos dessa esperança, possamos ser também instrumentos de encorajamento para aqueles que estão ao nosso redor, para que a paz e a alegria de Deus alcancem mais corações. E agora, como parte final desta jornada, gostaria de convidar você a nos acompanhar em mais reflexões. Se você sentiu essa mensagem tocando seu coração e renovando sua esperança, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, continuamos nossa caminhada de fé juntos, explorando mais versículos e reflexões que edificam nossa vida espiritual. Deixe seu comentário e compartilhe como essa passagem falou com você, sua opinião é muito importante para nós. E, claro, curta o vídeo e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Vamos espalhar essa esperança e alegria de Deus com mais pessoas, para que todos possam experimentar o poder transformador de uma vida com Cristo.